Eu sinto mais uma dedicação, um prazer de estar cuidando, né? Porque a igreja, eu amo a minha igreja, né? Sou católico, toda a vida fui. Sou devoto de Santa Luzia, né? Então eu gosto muito. Um valor muito sentimental, muita coisa. Eu adoro. Sabendo da enfermidade de sua mãe, a jovem Luzia lembrou-se de Santa Águeda, virgem também, mártir, e foi em direção a Catânia, a igreja de Santa Águeda. E lá pediu uma graça a Santa Águeda, que sua mãe fosse curada. Ouvindo a pregação na igreja de Santa Águeda, Luzia caiu em sono e lá sonhou com Santa Águeda, e essa dialogava com Luzia. Voltada do sonho, Luzia acordou e teve certeza que sua mãe estava curada. As duas voltaram para Siracusa com a mãe curada e Luzia com o propósito de não casar mais com o jovem Patrício. Vendeu todos os seus bens, deu aos pobres, e isso levou a uma revolta furiosa do seu pretendente, que a denunciou ao prefeito Pascácio e começou a perseguição à jovem Luzia. Esta presa foi também torturada e chegou ao martírio. Conta a lenda que Santa Luzia interrogou o jovem Patrício por que ele a cobiçara tanto. O que ele via de tão fascinante na sua vida? E ele disse: seus olhos me encantam muito. Luzia pediu uma bandeja, arrancou os olhos e entregou ao jovem pretendente. Se é isso que te encanta, tome, fique com os meus olhos. Então, gente, vocês me perguntam como apareceu a primeira capela em Anhumas. Existia duas senhoras, por nome Guilhermina e Jordina. Elas viviam na zona rural. E como tinha aparecido bastante criança na cidade já, os moradores, iniciando a cidade, elas resolveram fazer uma capelinha e construíram uma capelinha pequena. E quem veio inaugurar essa capelinha foi o padre Sarrião da igreja São Sebastião de Presidente Prudente. E houve uma festinha, tinha moradores longe daqui, que vinham de carro de boi, de carroça, e foi inaugurada a primeira igrejinha dia 6 de agosto de 1922. Com a ajuda de outros moradores, eles conseguiram a madeira e construíram a primeira capelinha de madeira do município. E essa Jordina dos Santos, depois de pronto, ela tinha uma pequena imagem de Santa Luzia, que colocou na igreja e ficou como padroeira da cidade de Santa Luzia, né? E essas duas mulheres conseguiram as crianças para ensinar o catecismo e a vida da igreja. E elas foram as duas primeiras catequistas aqui de Anhumas. Ágape Jesus, misericórdia dessa dor.
Vela verde. Ágape Jesus. Eu rezo para meus filhos, para meus netos, para toda a minha família, né? Eu rezo pela paz da minha casa, que Deus proteja e guarde a minha casa, né? Que afaste de nós a maldade, a inveja, a traição e as pessoas que nos querem mal. E rezo que abençoe a vida dos meus filhos, dos meus netos, dando saúde e proteção para todos eles. Eu comecei como aspirante das Filhas de Maria, depois eu passei com a fita verde, depois eu passei com a fita azul como Filha de Maria. Eu era secretária das Filhas de Maria, eu participava, eu fazia as atas, eu participava da limpeza da igreja. A gente até subia no altar, às vezes, para limpar bem a igreja, porque o padre queria que ficasse limpinho, que não deixasse sujeira nos cantos. A gente passava até bombril no altar para limpar, para deixar bem limpinho. Eu posso falar que eu sempre gostei de cantar na igreja. Eu coroava Nossa Senhora, depois era a Verônica na Sexta-feira da Paixão, pulava em cima dos caminhões e cantava. Todo mundo assim acostumou a ter aquela fé em Santa Luzia por influência dos padres, né, e do que a gente sabia da vida do santo. Eu não sei se vocês entendem em espanhol. Mira como soy e hazme como tu queiras que sea. Então, veja como eu sou e faça como você quer que eu seja. Da relíquia, muito pouco eu sei. Eu lembro que quando eu estudava o catecismo, que hoje é catequese, né? A professora falava pra gente, olha, nós não podemos bagunçar, não podemos falar alto na igreja, nós temos uma lembrança muito boa aqui dentro dessa igreja. Aí a gente perguntava, mas que lembrança? Nunca falaram nada, e eu acredito que seja essa relíquia. E na época do padre Orlando Gazola, que uma das minhas irmãs iam ajudar ela a fazer a limpeza da igreja, diz que ele falava que não podia molhar o local, não podia esfregar, não podia pisar, tinha que ter muito respeito e cuidado ali, né? Até hoje as meninas limpam a igreja e tudo, mas elas naquela parte, lá no altar, elas não mexem. Eu estava usando óculos muito forte, e eu pedi para Santa Luzia, hoje eu não uso mais óculos. Fui imprudente, os médicos disseram que eu estava com catarata, que tinha que operar. Eu fui diretamente para São Paulo no meu oculista de 37 anos, ele falou, não tem catarata, não pode, não precisa operar. Fizemos vários teatros. Fizemos para a igreja, para render fundos para a igreja. E um dos últimos que nós fizemos foi esse que chamava-se Órfã de Goiás. Nós passamos na igreja, era a noite de Natal, porque a missa antigamente era rezada à meia-noite em ponto. Então, antes da missa, a gente fazia o teatro que era para a igreja. Naquela época, em Umas não tinha quase ninguém. Em Umas era assim, muito mais pessoal que vinha no sítio, assim, né? Aí o homem do circo assistiu nós passar peça na igreja, aí ele pediu para a gente passar no circo para ele poder arrumar dinheiro, para ele poder ir embora. Aí nós passamos no circo. Passamos no circo, no palco, a nossa equipe foi, passamos, aí o circo encheu. Não sei quanto que ele cobrou, sei que ele deu uma parte do dinheiro para a igreja e outra parte, aí ele foi embora daqui. Toda paróquia, todos nós somos seguidores, todo o segmento é de Jesus Cristo, correto? Mas a gente tem que ter referências, adorar somente a Deus. Os santos, nós temos um carinho muito especial que a gente chama de veneração, correto? Então, cada paróquia, cada templo físico, ele precisa ter um santo como referência, não é? E no caso nosso, como eu disse, é a terceira paróquia da diocese, são menos 3 paróquias. Ela é a mais antiga das 3, porque hoje o pensamento que se tem é que coisa velha você joga fora. E na verdade, cada peça, cada instrumento antigo tem uma história, correto? Então, o meu trabalho, assim, por dedicação mesmo, foi procurar resgatar os pertences da igreja,
que muitas vezes um castiçal estava na casa de uma pessoa, porque as pessoas não cuidavam na igreja, ela pegou para cuidar, outro pertence estava em outro lugar, nós fomos resgatando isso. Por quê? É história. A importância da participação da criança é que ela vem se tornando assim bem participativa nas atividades religiosas e segue as doutrinas da igreja. A gente se dedica muito e se sente muito feliz fazendo esse trabalho para a nossa comunidade. Eu acho que é a fé da gente, né, e o amor a Deus, amor a essas crianças que a gente está vendo um mundo tão difícil, né, então a gente procura dar a nossa contribuição, a nossa participação para que o mundo, com a nossa pequena participação, eu acredito ainda no amor, na fé dessas crianças que um dia, como muitos já têm dado testemunho de ir para a igreja, né, a gente procura fazer de tudo possível, impossível, para eles poderem participar e um dia ser alguém aí que possa dar testemunho, inclusive para os filhos deles. Enquanto Deus me der vida e saúde, eu estou aí me dedicando à catequese. Minha Deus. A formação dos coroinhas, a gente trabalha com eles, né, ensinando para eles uma nova vivência, né, ver como eles ficam aqui dentro e tem que fazer lá fora a mesma coisa, mudar de vida, né, um jeito de mudar de vida. Então ensina eles a religião, para ver se surge uma vocação, quem sabe surge uma vocação aqui em Anhumas. E a gente pega e ensina eles como que deve ajudar o padre aqui na igreja, se comportar. Então a gente ajuda, essa parte que a gente faz com os coroinhas. Ensina o que é a Eucaristia, né? Todo começo da religião, a gente começa tudo de novo com eles. Meus pais trabalharam muito pela igreja, meus avós também, né? E a minha mãe era cozinheira da casa paroquial, sempre muitos padres, né, tinha muitas reuniões. Meu pai trabalhou na construção, ajudou na construção da igreja, inclusive da pintura também. Então a gente se envolveu muito e até hoje nós estamos aí envolvidos. O principal da salvação da alma da gente é a caridade, né? Servir os outros, pobres principalmente, né? Ajudar. Então a gente, mas não é por isso daí mesmo, é tão gostoso servir os outros, né? Quando uma pessoa faz um favor pra gente, que beleza, né? Então a gente, essas coisas tem que fazer mesmo assim, não só pra gente. Sempre eu gostei de ajudar, porque se a união faz a força, fazer uma igreja, vamos fazer. Mas ia buscar o padre de charrete, ia buscar de caminhão, ia buscar para economizar, né? Às vezes ia um, outra vez ia outro, para economizar porque não tinha dinheiro para trocar o movimento. E tinha mais gente naquele tempo. Você vê como tinha muita gente naquele tempo. E o dinheiro era difícil fazer, porque não sei, agora hoje está uma beleza, hoje o dinheiro está fácil. Hoje o povo queixa porque eu não entendo para você, mas nunca teve bom na vida como hoje, para tudo, tudo. Aqui nasceu, olha, uns 1000 moleques que eu sei, fala assim, né? Não vi uma mulher morrer de parto, não. E nem negócio de pezinho, negócio de nada, era tudo a tapa, tudo graças a Deus com saúde, né? Nós mesmo nascemos aqui, eu estou já com 90 anos, estou achando que a vida começa agora, então fui criado aqui sem remédio, sem nada, era uma beleza aquele tempo, né? Então, mas fomos tocando, agora hoje estão bem por causa com o recurso que tem, recurso. Está com dor de barriga, telefone na ambulância está aí, o remédio está aí. Então, o povo queixa, não sei porquê, viu? Não sei lá, hoje nunca teve bom esse Brasil que nem hoje. Nós começamos, a primeira coisa a fazer é fazer uma restauração nos vitrais da igreja. Estavam quebrados, uns vitrais muito antigos, bonitos, e coisas que nós não achamos mais. Então nós lutamos para reformar os vitrais. Ficaram em 30 mil reais na época. E nós não tínhamos esse dinheiro. Então nós fizemos campanha, festas, quermesses, e foi aí que surgiu a ideia do primeiro Arraia Fest. Ninguém tinha noção do que era um Arraia Fest, nem eu praticamente. E aí nós montamos as nossas barracas, colocamos o concurso da Miss Caipirinha, as crianças vendendo ali os bloquinhos a 50 centavos. Nós arrecadamos na época, eu lembro, 6, 7 candidatas
nós conseguimos arrecadar R$2.000, de 50 e 50 centavos. Depois restauramos também o telhado, porque nós tínhamos muita infiltração dentro da nossa igreja. Fiz uma troca de iluminação, porque era uma igreja escura, já antiga, e as senhoras de idade não conseguiam mais ler a Bíblia, então investimos também na parte toda elétrica da igreja, gastamos em torno de R$10.000 na época. E depois, por último, nós fizemos um reforço embaixo do altar-mor, onde está localizado o altar-mor da igreja, e fizemos também embaixo do porão uns reforços e solucionamos o problema. E depois o terceiro ponto foi partir para o salão paroquial. Lembro que algumas pessoas disseram assim: nós não vamos conseguir, esse padre é doido, nós não vamos conseguir. E eu fui, e com fé, com confiança em Deus, em Santa Luzia, começamos a trabalhar. Por incrível que pareça, em 2 anos, nosso salão estava praticamente erguido. Pagamos todas as despesas e foi um momento de união da comunidade. Esse é o Rogério. Esse aqui é o Cido, eu vou apresentar ele. Isso. Aquele ali é o Marcelo. Esse é o Claudemir. Todos os companheiros do nosso serviço. Essa turma aqui chega festa grande, chega 4 horas da manhã. Quando chega às 10h30, 11 horas, já tem gente buscando para casa, outros vêm para comer, já tem que estar pronto. Já vem gente de fora também pedindo, não é só da cidade não, tem gente de outras comunidades da região. Mas eu digo, só o fato da gente estar trabalhando, podemos ver e enxergar tudo, a gente já pega o ano inteiro. Eu sou batizado, crismado, casado, tudo nessa vida. Eu também sou mais novo, mas é a mesma coisa. Meus pais casaram aí, meus avós casaram aí, os pais dos meus pais. Trabalho contente, a gente não vê a hora que chega o dia da festa para trabalhar. O dia que a gente não puder vir por alguma outra coisa, fica doido. Fica mais gostoso, a gente é o que gosta, né? Não é que tá ganhando para trabalhar, trabalha por prazer. Eu cheguei em Anhumas em fevereiro de 1993 e fiquei lá até fevereiro de 2004. Portanto, foram 11 anos à frente daquela comunidade. E a impressão que eu trouxe de Anhumas, que eu levei de Anhumas, da comunidade da paróquia Santa Luzia, foi assim uma impressão muito positiva. Até porque a paróquia de Santa Luzia de Anhumas, ela está entre uma das paróquias mais antigas da diocese. Particularmente acho o templo, né, a paróquia Santa Luzia, a igreja internamente uma das mais bonitas da diocese, internamente. As pinturas, os detalhes, né, as telas ali, eu particularmente acho a igreja mais bela, não é, esteticamente falando, da nossa diocese. Essa foto aqui foi que o Bruno de Gilce, lá o pintor, pegou do meu pai, Luciano Bernardi, e pintou. Só que ele não pintou de frente, ele pintou de perfil. Mas qualquer um pode pegar a foto e comparar. Cada vez que eu vou à igreja eu me emociono. Às vezes eu não consigo ficar olhando para o quadro. A lembrança do meu pai é muito grande, né? Então a gente... Nossa, eu acho muito lindo aquele quadro. Não dá para falar mais porque tem pessoas ali que eu não conheci. O padre Orlando Luiz Gazola, ele vinha comer na minha residência, ele não comia lá na casa. E a minha mãe falava, ó, Jesus está chegando. Então aquilo emocionava muito a gente, né? E nós, quando era criança, falava, mas cadê o Jesus? Não é o padre? É, filha, mas ele participando na vida da religião, ele é representante de Jesus. E o seu Bruno, eu lembro bem da esposa dele também da fisionomia. A filha Maria Pia brincava muito com a gente, né? Porque a gente era mais ou menos toda da mesma idade. A primeira oportunidade que eu estive com o Bruno, na cidade de Sorocaba, ele me
apresentou o ateliê dele, me levou para conhecer o ateliê e o quadro que ele estava pintando que viria a ser o último quadro, que era uma releitura da Ceia em Emaús. Me mostrou as noções dele de perspectiva, como ele fazia para ter essas noções no quadro, a forma que ele projetava a luz, esse tipo de coisa. Ele disse para mim que ele sempre pintava pessoas da comunidade nas obras dele, sempre. E, ele não disse exatamente o motivo pelo qual pintou, mas pelo que entendi, eram pessoas mais próximas a ele, pessoas que estavam sempre ali junto, acompanhando o trabalho dele. Na casa dele tinha muitos autorretratos de toda a família, desenhos do corpo humano, de quando ele fez a faculdade dele, ele era formado na Faculdade de Belas Artes de Veneza. Ele tinha inclusive desenhos do corpo humano, que eles estudavam no próprio corpo, em cadáveres. E existiam desenhos de corpos, da musculatura, nervos, toda essa parte. Na segunda vez que eu estive com ele, já na cidade de Garça, já debilitado, saúde já um pouco comprometida, a esposa dele me disse que essa obra continua com a família em virtude de uma divergência que ele teve com o padre que fez a encomenda. O Bruno de Giusti, ele é italiano, nascido numa cidadezinha próxima de Veneza, e já aos 10 anos de idade o pai dele já percebeu que ele tinha um dom muito especial para o desenho. E aí encaminhou o menino para uma escola acadêmica que é comum, entendeu? Principalmente na Europa, a gente vai iniciar uma criança no desenho acadêmico, é claro. Né? Já não é uma característica brasileira, é uma característica própria da Europa. Né? E ele foi encaminhado para um artista veneziano. Por isso que a gente observa essa característica da pintura veneziana na obra dele. De lá ele veio para o Brasil, né? E a família se estabeleceu ali na região de Sorocaba, e por aquela região ele fez muitos trabalhos, entendeu? Que eu pesquisei extremamente parecido com esse, revelando mesmo essa característica marcante, né? Por isso ele ficou conhecido como um artista de pinturas sacras. Nós tivemos informações desse pintor, por informações, né, que nos foi trazida, e que seria necessário se comunicar diretamente com ele, né? Então, eu não me lembro bem a pessoa que encabeçou essa busca, mas eu tenho quase certeza que é um dos familiares dos Sereghetes. A família Sereghetti é que teve a iniciativa de procurá-lo, não é? E combinar e ele já vir para trabalhar na pintura. Veio, se instalou, se não me engano, também na casa paroquial, né? E combinamos com ele o valor, a maneira, né? Como seria o pagamento. E assim se iniciou, né? Esse trabalho de pintar a igreja, de renovar a pintura. E foi uma coisa indescritível, né? A gente não pode explicar, porque a cidade inteira admirava ele, mesmo os que não eram católicos, né? Reconheciam, né, a qualidade do trabalho dele. Era uma perfeição. Então a gente não tinha o que, apesar da gente não entender, mas a gente vê, né, o trabalho, né, como é perfeito. Maravilhados, né? Quando viram começou, logo depois que começou a aparecer, né, foi um deslumbramento para a cidade inteira. Difícil de explicar, né, como a perfeição do trabalho dele, né. Um dia eu fui procurá-lo no ateliê dele, e foi engraçado porque ele não acreditava que... Então ele se expressou de uma maneira... Quando ele me viu, que eu entrei no escritório dele, ele levantou as mãos assim e falou: é de Anhumas, assim, desse jeito dele. Ele pintava por
só por olhar na pessoa, ele punha no quadro. É especial, ele é especial em pintura. Maravilhoso. Assim, uma amizade boa, né? Eu estava sempre na igreja conversando com ele, morava perto de casa, então a gente passava lá. A hora que eu ia almoçar, na volta, eu passava lá ver ele pintar, ver ele. Porque achava bonito, achava coisa bem feita, né? Coisa que tudo à mão, aqueles forros feitos à mão, não é qualquer um que fazia, não. Ele é Bruno de Juste. Porque eu frequentava lá direto a igreja, quando o pintor estava trabalhando, eu passava por lá, para curiosidade, ficar vendo. Então ele fez a minha foto. Pintou à mão, eu fiquei lá e ele foi pintando. Eu fiquei ajoelhado e ele foi pintando com um pincel, né? Uma mão. Não foi foto, foi pintura mesmo. Michelangelo, quando fez a Capela Sistina, fez isso também, né? Ele saía nas adegas, nos bares, né? Depois de passar dias pintando a Sistina, e aí ele via uma pessoa interessante no povo e ele desenhava rapidamente. Então, vários personagens da Capela Sistina também têm a característica da pessoa local. Então, isso é muito interessante, preserva a história dessa localidade, entendeu? Aqui nós encontramos na obra do de Juste o clássico acadêmico, né? Primeiramente, o clássico ele vem de Grécia e Roma, que era o clássico pagão. Já no Renascimento, esse clássico se tornou cristão, porque a temática era voltada para o cristianismo. E ele, o de Juste, ele vem de uma escola veneziana de pintura, que até hoje é tradicional na pintura acadêmica. Então a gente encontra claramente esse estilo na obra dele, né? O acadêmico, que é aquele que obedece às normas da academia, entendeu? Então o que ele faz? Ele representa as pessoas com todo o realismo. Os vitrais, uma característica marcante também, que na cultura religiosa, que vem da Idade Média, os vitrais. Então, outra vez, ele traz a característica da arte pedagógica, vamos dizer assim, porque os vitrais eles têm a finalidade de demonstrar a história, ou do santo padroeiro, ou da vida do Cristo, ou da vida de Maria, ou da vida dos santos de uma forma geral. Então, essa é a característica marcante dos vitrais. Qual é a beleza do vitral na igreja? É justamente provocar essa iluminação mágica que ele consegue. Quando o sol bate, dependendo do giro do sol na Terra, vamos dizer assim, em diferentes momentos do dia você encontra uma luminosidade diferente dentro da igreja. Eu fiquei encantada, eu não esperava que seria um trabalho assim tão bonito. Geralmente a gente encontra pinturas assim de caráter religioso, mas que não traz essa ternura, essa busca da fé mesmo. Eu achei encantadora a obra dele, achei muito bonita. Faz uns 6 anos, 7 anos mais ou menos, que eu já venho fazendo manutenção, parte da cara, da cobertura da igreja, mas é eu que faço, né? E peguei mais porque pouca gente tem coragem de subir em cima da igreja para fazer a limpeza, né? Então alguém tem que fazer, né? Já foi feita muita mudança, né? E eu fui mudando devagar, né? Pedindo o pessoal fazer umas mudanças para melhorar cada vez mais, né? E as pinturas da igreja também estavam sendo destruídas por causa da água que penetrava por dentro, né? E agora deu uma melhorada boa. Tem uma coruja também que ela me dá um pouquinho de trabalho, que suja muito, e eu tentei mandar essa coruja embora, mas ela não foi. Ela ficou fora da igreja, nas árvores, dormindo nas árvores. E eu descobri o valor histórico dela, que ela é uma coruja que está em extinção, então eu resolvi guardar ela dentro da igreja e proteger ela. Está com a proteção da igreja também de Santa Luzia, né? Que é muito importante.